O transplante de coração é um procedimento cirúrgico complexo no qual um coração saudável de um doador compatível é substituído pelo coração do paciente que está em condições graves de insuficiência cardíaca ou outras doenças cardíacas irreversíveis. Esse procedimento é realizado quando outros tratamentos médicos não são mais eficazes. Segundo dados da Associação Brasileira de Doação de Órgãos, no primeiro semestre de 2023, o Brasil bateu o recorde de doações de órgãos. Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19,2 doadores por milhão de habitantes. Mas será que é suficiente? Porque nem todos querem ser doadores. Saiba mais sobre esse assunto tão importante e sério agora, no Bendita Hora. A gente prossegue ao vivo e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui com muito carinho o Dr. Ricardo Contensini, que é cardiologista. Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado por o senhor também vir participar conosco nessa tarde. Imagine, o prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite. Doutor, nós falamos, a mídia tem falado muito sobre o transplante de coração, vimos o caso recente do querido Fausto Silva. Agora, eu queria começar perguntando, acho que o básico, em que situações é necessário, assim, imprescindível, o transplante de coração? Graças a Deus a medicina evoluiu muito e aqueles casos que eram mais graves, principalmente de insuficiência cardíaca, hoje a gente já tem outros métodos para tentar fazer o controle desse paciente, através de medicamentos, atividade física e etc. Mas em alguns casos, isso não resolve para alguns pacientes. E realmente a insuficiência cardíaca não mais consegue o coração bombear sangue de uma forma desejada para os outros órgãos. Sim. Quando esse coração não responde mais a medicamentos, não responde mais às terapias conhecidas, o último estágio do tratamento é o transplante cardíaco. E aí a gente indica o transplante cardíaco para esses pacientes. E claro que é uma cirurgia muito complexa, nós entendemos, a profundidade com que deve ser tratado esse tema. Eu pergunto, e a pessoa que vai, a potencial receptora desse coração, ela faz algum teste para ver se é compatível? Como que se dá isso, doutor? São vários os testes, Primeiro os testes para ela poder entrar para a fila. Aham. Então existem alguns testes e alguns critérios, Então o paciente tem que ter menos de 70 anos, o paciente não pode ter um diabetes que já tenha comprometimento de outros órgãos, o paciente tem que ter uma condição pulmonar satisfatória. Então aqueles pacientes de altíssimo risco para a cirurgia de transplante, eles também não são elegíveis para esse transplante cardíaco. Mas outros exames são feitos. Então os principais são um ecocardiograma, para a gente poder ver realmente o coração está fraco e não está conseguindo bombear da forma correta. O outro que é muito comum da gente fazer é o teste cardiopulmonar, que é aquele exame da esteira com a máscara, para a gente poder saber se esse paciente realmente tem condições de receber esse coração. E o principal são os exames de compatibilidade, que é o exame de sangue. Então você tem que ter uma tipagem sanguínea compatível com o doador, os de histocompatibilidade, para saber se teu corpo não vai criar anticorpos que vão atacar o novo coração. Então, esses são os principais e a possibilidade desse paciente poder receber o coração. Existe um percentual, doutor, de taxas de sucesso desses transplantes? Hoje no Brasil a taxa de sucesso é acima de 70%. Poxa, é alta? Sobrevida. É bastante alta. Seria uma das maiores do mundo? A gente está entre as principais do mundo, sim, sem dúvida. Inclusive o Brasil é um país, se eu não me engano, está entre os três ou quatro países que mais realizam transplante desse tipo no mundo. Então a gente está bem na vanguarda mesmo. E a pessoa que em vida quer ser uma potencial doadora, o que ela deve fazer? Eu acho que isso é uma mensagem muito importante que a gente tem que passar para a população. A doação de órgãos, eu acredito que é o maior ato de amor que a gente pode fazer pelo próximo, o que é importante é que você deixe a sua família consciente. Porque, na verdade, você pode fazer em vida, a solicitação que você quer ser doador, mas o mais importante é que a sua família, seus entes queridos, tenham essa consciência que você deseja ser doador e eles fazem isso no momento da morte encefálica. E os riscos associados a um transplante, doutor? Quais são basicamente os maiores riscos? O primeiro risco é a incompatibilidade, mas graças a Deus com os atuais exames e como a gente lida com isso atualmente, então essa taxa é muito baixa. A segunda principal é a infecção.
Então, porque esses pacientes vão ter que tomar medicamentos, principalmente imunossupressores, para o corpo não atacar esse novo órgão. Então, às vezes, eles têm uma maior possibilidade de ter infecção. Então, a infecção, sem dúvida nenhuma, é o principal risco nessas cirurgias. E em terceiro, os infartos, né? A aterosclerose, os infartos agudos do miocárdio. Porque, às vezes, o vaso também pode ter placas de gorduras, são desenvolvidas ao longo do tempo e podem atrapalhar o transplante. Mas essas são os principais problemas que as pessoas podem enfrentar. Maravilha. Inclusive, todo mundo agora vai assistir a uma mensagem muito interessante preparada pela nossa produção. Roda o VT. Então, depois eu falo. Então eu falo com o doutor. Eu vou perguntar mais coisas, doutor. Eu quero falar sobre a fila. A fila de espera para as pessoas que estão, assim, aguardando até ansiosamente, porque precisam. Daqui a pouquinho. Eu havia falado para o doutor que muitas pessoas ansiosas esperam a recepção de um coração. Eu farei essa pergunta para o doutor, só que primeiro, deixa eu falar para as pessoas, a compatibilidade para receber o órgão a ser transplantado é uma coisa que tem que ser pensada. A gente tem que ter isso muito claro. Esse VT foi preparado para esclarecer a sua dúvida, por isso vale a pena. Olha só. A compatibilidade em transplantes de coração é um dos fatores cruciais para o sucesso dessa intervenção médica complexa. Quando alguém precisa de um transplante cardíaco, isso geralmente significa que seu próprio coração não está funcionando adequadamente e precisa ser substituído por um coração saudável de um doador. No entanto, para que esse processo seja bem-sucedido, é essencial que haja compatibilidade entre o doador e o receptor em vários aspectos. A compatibilidade sanguínea é um dos primeiros fatores a serem considerados. Embora não seja sempre necessário que o grupo sanguíneo seja idêntico, é preferível que haja uma correspondência próxima para minimizar o risco de rejeição do órgão transplantado. Além do grupo sanguíneo, a compatibilidade tecidual também desempenha um papel crucial no sucesso do transplante cardíaco. Os médicos procuram combinar os tipos de tecido do doador e do receptor. Outro aspecto importante da compatibilidade em transplantes cardíacos é o tamanho. O coração do doador deve ser aproximadamente do mesmo tamanho do coração do receptor, para que ele possa caber e funcionar adequadamente no corpo do receptor. Além desses fatores biológicos, a compatibilidade psicológica e emocional também é levada em consideração. Os médicos e a equipe de transplante avaliam o estado emocional e psicológico do receptor para garantir que ele esteja mentalmente preparado para o procedimento e seja capaz de aderir ao rigoroso regime de cuidados pós-transplante, que inclui a ingestão de medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição. Saiba mais agora no Bendita Hora. Pois é um tema muito esclarecedor e eu quero que as pessoas agora se sintam também muito tranquilas, porque as pessoas fazem essa pergunta e eu vou dirigir agora ao doutor. Doutor, a fila, né, a espera para um transplante, como que é esse processo? A gente coloca um indivíduo que está com necessidade, ele não responde mais aos tratamentos, esse indivíduo ele é colocado numa fila, que é uma fila única nacional, que o hospital em que ele está internado o coloca, aguardando a compatibilidade para receber um órgão. Então, isso é uma fila única nacional e que os hospitais colocam os pacientes que necessitam dessa terapia. E o processo, né, do transplante, ele demora mais ou menos quanto tempo, doutor? Depende muito da compatibilidade, né, Lúcio? Porque, assim, a fila, ela é por ordem de chegada. Então, você faz todos os exames do paciente, fala, não, ele está adequado para receber o coração, então ele entra na fila. Quando ele entra na fila, a ordem é de chegada. Mas existem as urgências, o urgenciamento.
que é o quê? Aqueles pacientes que estão mais graves e que precisam mais rapidamente do coração, porque eles estão em situação vulnerável, esses pacientes eles passam na frente da fila. Mas existem critérios muito objetivos para isso, né? Então, se o paciente está tomando droga para poder manter a vida, então ele está no hospital com droga vasoativa, que a gente fala, que é para aumentar a força do coração. Isso não dá para ele ir para casa, ele vai ficar internado até conseguir o coração, né? Existem alguns dispositivos, como os balões que colocam dentro do coração, os estimuladores, que fazem que o coração bata mais forte, mas são aparelhos que fazem com que a pessoa se mantenha viva. Então, essas pessoas também elas são urgenciadas e elas passam na frente. Mas o critério é esse, é uma fila única e que existem alguns urgenciamentos dependendo da necessidade do paciente. E essa cirurgia costuma demorar quanto tempo, doutor? No mínimo de 4 a 6 horas, Complexo. Depende muito da condição do paciente, etc. Mas a média de 4 a 6 horas é uma cirurgia bem complexa. Como funciona a fila do SUS em relação aos transplantes? Veja agora nesse vídeo. No Brasil, a fila para transplantes de órgãos em geral é única. Ela vale tanto para pacientes do sistema público quanto privado e é organizada de acordo com a gravidade do caso, tempo de espera e tipagem sanguínea. Atualmente, mais de 65 mil pessoas aguardam um órgão na fila, segundo dados do Ministério da Saúde. A fila respeita a ordem cronológica de inclusão dos pacientes. No entanto, alguns podem ser colocados como preferencial devido à gravidade do quadro clínico. Se o paciente aguarda em casa, a espera é superior a 1 ano, podendo chegar a 2 anos. Se ele estiver hospitalizado e entrar como prioridade, pode ser de dias até 6 meses. A demora faz com que muitos morram na fila de espera. Isso acontece porque, em geral, a urgência de um transplante de coração é maior do que a de outros órgãos. Seja doador, salve uma vida. Pois é, quando nós olhamos, né, para a necessidade dessas pessoas, que a vida depende desse gesto de amor, tenho certeza que isso sensibiliza, sobretudo nós que somos cristãos. Doutor, na sua opinião, o que falta para a sociedade para que a gente possa tentar resolver de uma maneira prática, né, esse déficit de doação de órgãos? Sem dúvida, informação. Eu acho que esse papel que as redes fazem, né, que a Rede Vida está fazendo e que outros grupos de comunicação fazem, e também o Ministério da Saúde, é informar a população. Né? A doação de órgãos é essencial para a sobrevida de inúmeras pessoas, e isso no mundo todo. Sim. O Brasil ainda ele é um grande doador, já é um país que doa bastante, mas ele ainda precisa de muito mais dessas pessoas na fila, né? O transplante de coração é um pouquinho mais complicado, mas existe transplante de córnea, que é bastante realizado no Brasil, o transplante de rim, que é também um dos mais realizados, e depois o de fígado e em seguida o de coração. Então é importante que a gente informe para as famílias, doem os órgãos. Isso você vai ver, de alguma forma, o seu ente querido vivendo no corpo de outra pessoa. E isso é importante, né? Então, existem várias fake news, né, Lúcio, em relação a transplante de órgãos, né? Então, os órgãos só vão ser transplantados depois que o indivíduo realmente tiver a morte encefálica diagnosticada, né? Então, ele já tem uma morte cerebral, uma morte encefálica, então ele não vai recuperar a vida. Os critérios são muito objetivos, são muito sérios. Então, confie na equipe, porque realmente a parte de transplante, principalmente de coração no país, ela é levada muito a sério e ela é confiável. Realmente. Inclusive, meus amigos, nós temos uma dica de filme que envolve esse assunto. Veja algumas imagens do filme Dois Corações, na Netflix. I'm sorry. Excuse me. Dois Corações é um filme classificado como drama romântico, baseado em uma história real. Conta a história de 2 casais que vivem em lugares diferentes, mas que estão conectados por um milagre.
Jorge, um jovem cubano que sonha em ser piloto, conhece Leslie, uma estudante americana que visita a Havana. Eles se apaixonam e enfrentam as dificuldades de um relacionamento à distância. Chris, um empresário bem-sucedido que vive em Miami, se encanta por Sam, uma voluntária que trabalha em um hospital infantil. Eles se casam e planejam uma vida feliz juntos. Mas um transplante cardíaco se faz necessário e reserva uma surpresa que vai mudar para sempre as vidas desses 4 corações. Você pode assistir 2 Corações pela Netflix. Even if we can't see it. Do you? Tá aí a dica do nosso programa. E, doutor, quando a gente fala de transplante de coração, é claro que tem muita gente que, na parte psicológica, até por dúvidas, né, pode até pensar, mas será que aquele coração que era de uma pessoa transplantado, será que essa pessoa que vai receber o coração vai ter características da pessoa que doou? Acontecem, são dúvidas que as pessoas têm e esse é o espaço para esclarecer. Fala, doutor. Na verdade, a doação de órgão, como eu disse, é uma coisa que você está vendo a vida do seu ente querido no corpo de outra pessoa. Não, você não assume características da pessoa anterior. Mas eu acho que vai na questão da fé também, né, Lúcio? Sim. De acreditar que existe alguma correlação, né? Essa parte psicológica, ela é super importante. Eu acho que a pessoa que recebe o coração de outro, sem dúvida nenhuma, já tem vários estudos mostrando que ela muda de vida. A avaliação psicológica é essencial no pré-transplante, até para a gente saber se a pessoa vai fazer todos os exames que precisa, mudar de vida. Muitas vezes, né, o motivo pelo qual ela teve que fazer o transplante foi excesso de álcool, de cigarro, infarto, etc, né? Então é importante que essa pessoa que vai receber o coração, que é tão difícil, né, ela leve a sério esse tratamento posterior. Então, tudo isso é levado em consideração, né? Mas, não, a pessoa não adquire as características da pessoa anterior, mas a gente acredita, sim, que existe sempre um elo, né? De irmandade, um elo de gratidão também por essa ação. É um gesto de amor supremo, com certeza. Aliás, meus amigos, vamos agora acompanhar um VT que fala um pouco mais sobre as doenças que podem levar a um transplante de coração. Olha só. Os cuidados com o coração devem começar desde cedo, para que ele cresça saudável, assim como todo o corpo. Entretanto, algumas doenças e malformações não são tratadas com facilidade e precisam do transplante do órgão. Muitos médicos indicam esse procedimento quando o coração para de funcionar de forma adequada. Uma doença que costuma precisar de transplante é a insuficiência cardíaca, por conta de sua alta complexidade. Além dela, doenças como a miocardiopatia, a doença coronariana grave e a doença cardíaca congênita também precisam de transplante em situações graves. Em muitos casos, os problemas genéticos são os que costumam ser indicados para o transplante, principalmente após serem feitos tratamentos e os resultados não surgirem. Fique atento ao seu coração e, se preciso, consulte um médico. E também acho que as pessoas querem saber quanto tempo pode durar um coração transplantado. Eu sei que não é matemático, mas a gente quer fazer essa pergunta para o doutor. E doutor, tem uma estimativa? Depende muito, né? Depende da condição do indivíduo que está recebendo, da idade do indivíduo que está recebendo, do órgão. Se eu não me engano, eu acho que o maior foi de 37 ou 40 anos, a duração do transplante, né? Esse foi o recorde, acho que foi 37 anos. Mas a média depende muito, viu, Lúcio? A gente não consegue dizer exatamente como que é, porque depende muito de quem doou, de quem recebeu, de como vai ser o tratamento, como que responde o coração. Mas o recorde foi 37 anos. Poxa, então é possível acrescentar, fazer com que uma pessoa sobreviva por mais 37 anos. Gente, olha que coisa espantosa, que gesto de amor supremo. Quando nós olhamos para isso, saber que essa vida vai ser prolongada por 37 anos, é o recorde, mas que seja... 20, né? Que seja 20, 25. Poxa vida, a pessoa está vivendo, mas não tem gesto de amor maior do que dar a vida pelo irmão. Jesus ensinava isso. Exatamente.
Doutor, e as principais complicações? O que pode acontecer com uma pessoa que recebeu um coração transplantado? O que é mais comum acontecer, falando de complicações? Olha, o que a gente sabe é que a pessoa que é transplantada, ela vai ter que ter uma vida muito regrada, né? Em relação a tomar os imunossupressores, aos check-ups, elas têm que voltar com certa frequência ao cardiologista, até para avaliar como que está indo, né? Como eu disse, no momento imediato, as infecções são as principais complicações, né? Depois, o infarto agudo do miocárdio, a doença aterosclerótica, ou o entupimento dos vasos desse coração, que é também uma das principais causas nas pessoas não transplantadas, então isso acaba sendo no transplantado também. E a rejeição, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente não deixar que o indivíduo pare de tomar as medicações, ele tem que apresentar uma vida mais saudável, então tem que fazer atividade física. Isso é uma dúvida muito grande, né, Lúcio? Mas a pessoa que transplantou, ela pode fazer atividade física? Não só pode, como deve. Ela tem que fazer a reabilitação cardiovascular, ela vai num centro em que ela faz exercício físico, porque o coração é um músculo, que ele precisa de exercício como todos os músculos do corpo. Isso. E existem sinais, doutor, de uma rejeição? Dá para saber? Dá para saber. A pessoa começa a ter dores no peito, volta a sentir cansaço. As arritmias também são uma das principais fatores, né? Quando o coração ele bate descompassado, não necessariamente só acelerado, mas ele bate descompassado. Então, alguns sinais eles são visíveis para a gente poder saber que está tendo algum tipo de rejeição. Mas o principal, Lúcio, desculpa, mas o principal é a gente prevenir isso. Por isso que é importante acompanhamento cardiológico, visite seu médico, faça o acompanhamento, realize os exames, que a gente consegue perceber isso com bastante antecedência para poder realizar o tratamento que seja necessário. O ideal seria... tem uma pergunta? O Natan é nosso coordenador também. Natan, a palavra é tua. Duas perguntas. Boa tarde primeiro a todos de casa, vocês, os convidados. Boa tarde. Duas perguntinhas, na verdade. A primeira é se um coração transplantado pode ser transplantado novamente, depois que a pessoa que recebeu faleceu e deseja doar os órgãos. E a segunda pergunta, nem veio de mim, mas é uma curiosidade, eu sou destrocardíaco, meu coração lado direito. Ele não torceu, ele só migrou para o lado direito. Existem pessoas que têm destrocardia que podem vir a ter algum problema e que tenha que receber um coração ou não? Obrigado pela pergunta, Natan. Vamos começar com a destrocardia. Não, né? Nasceu do outro lado do corpo, né? Do lado direito, o coração, mas a estrutura física do coração é a mesma. Então, não por você ser destrocardíaco, você vai ter um problema por conta disso, não. E vamos supor que se um dia você precisar de um transplante de coração, não necessariamente quem vai te transplantar precisa ser destrocardíaco. Então, a estrutura do coração, o coração, ele tem a mesma forma, né? Quanto a um segundo transplante, normalmente não. Porque como a gente estava falando, a duração do transplante cardíaco é de 10, dos anos, e esse coração ele vai acabar envelhecendo também. Então, normalmente o transplante de coração é realizado uma vez só. Agora, a pessoa pode receber mais de um transplante? Sim. Então, se a pessoa já fez um transplante cardíaco e precisa de um outro transplante, teoricamente ela poderia sim realizar um novo transplante cardíaco com um outro coração saudável. Muito bem. Doutor, o nosso bate-papo está muito bom, só que a gente está com o tempo esgotado. Eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, generosidade, gentileza de vir aqui falar para nós sobre esse tema tão importante de conscientização e convidar todo mundo, gente, para seguir também nas redes sociais do Dr. Ricardo. Está aparecendo, vai colocar aqui? Vamos colocar? Isso, o Instagram, Dr. Ricardo, e também o site. O site é doutorcontesini.com.br. Isso, doutorcontesini.com.br. E o Instagram, @dr.ricardocontesini. Exatamente. Isso, né? E a gente... Pois é claro que esse recado não pode faltar. Ainda alguns anos atrás eu me recordo que eu escutei o padre Marcelo Rossi dizendo: aquele que ama, sobretudo no momento da morte, ele vai fazer de tudo para que um outro irmão também seja beneficiado por esse amor. Por isso, doe órgãos. É um gesto de amor supremo. E a gente encerra o programa de hoje com o clipe Hora de Lembrar, com a cantora Kel Smith.
Muito obrigado a você que ficou com a gente, passando uma tarde maravilhosa. Deus abençoe. E se Deus quiser, às 6 em ponto, eu vou estar rezando com você o Santo Terço. Boa tarde, amigos. Salve Maria.